tema do vídeo de hoje é a crise dos 20. Mas, Jéssica, o que é a crise dos 20? Por que ela afeta tantas pessoas? Oh, meu Deus, por quê? Será que eu estou em uma crise dos 20? Eu acho que sim. Essa crise dos 20 está intimamente relacionada com o lado profissional. Os patinhos foram passear além da montanha para brincar. A mamãe patinho falou: quá, 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 quá. Tá começando mais um vídeo. Ai, meu Deus! Vamos começar o vídeo de hoje com este tema. Eu tenho visto eu vi recentemente vários vídeos a respeito desse tema. Mas eu vou dar realmente a minha visão, o meu parecer sobre isso, tá? E eu vou fazer algumas pontuações. Eu tô sem roteiro, eu tô assim, livre, leve, solta. A crise dos 20 seria, talvez, aí, uma crise de identidade? Não sei, especialistas nos digam, por favor. Mas talvez sim, até porque quando a gente tá nessa idade, a gente não tá nem adulto demais, mas também nem adolescente, a gente é um jovem adulto. A gente acabou de chegar num período no qual a gente tá sendo cobrado de uma forma com que a gente não era cobrado antigamente. Vocês entendem, né? A carga de responsabilidade é muito maior. Não só como ajudar em casa, mas também às vezes sair dessa casa, né? Às vezes não é uma boa casa, é uma casa em que você tem problemas, onde você não tem aceitação da sua família, etc, etc, etc. Eu talvez consideraria uma crise de identidade ou existencial aí nesse período e que a gente às vezes tenha com uma certa frequência. O ponto é dessa responsabilidade de se sentir perdido em relação à profissão. Principalmente, eu acho que é a profissão, porque é um momento em que você vai entrar ali para o mercado de trabalho efetivamente, não que você já tenha, às vezes, né, fez um menor aprendiz, fez estágio, fez um trilhão de coisas. A gente sabe que muitas pessoas, por necessidade, precisam começar a trabalhar muito cedo, mas que efetivamente o mercado, CLT, etc e tal, começa ali dos 18 ao 20, mas eu vou considerar dos 20. Então, acho que tem essa cobrança, assim, de você, cara, preciso encontrar uma profissão, ou eu vou trabalhar aqui até quando, ou estou insatisfeito com isso. Então, acho que esse é um fator importante também, que é o profissional, né? Que ocupa boa parte da nossa cabeça e do nosso tempo. Outro fator é o emocional, porque às vezes você teve um relacionamento tóxico, ou às vezes você não tem um relacionamento ainda e você se pergunta, meu Deus, quando vai acontecer, sabe? E a gente não tem resposta pra tudo, a gente não tem o controle da nossa vida na palma das nossas mãos. E, cara, ninguém tem. Tá, ninguém tem a vida perfeita, temos que lidar com isso, né? Então, o emocional, a parte de relacionamento amoroso, pega um pouco sim. É um fator que eu acho que é relevante. Outro fator relevante também que eu acho, como eu já falei, é às vezes você quer sair de casa, porque é um período em que às vezes você tá ali, as pessoas tem algumas casando, outras tendo filho, outras viajando, outras sendo CEO de uma grande corporação já com 20 anos. Enfim, essa comparação não saudável que a gente faz, e às vezes é involuntário, sabe? É uma comparação que a gente está tão imerso no mundo de rede social, em que a gente vê fotos de vídeos o tempo todo, e que a gente não se dá conta dessas coisas, sabe? E isso é importante, né? Mas assim, o ponto que eu quero abordar neste vídeo da crise dos 20 é principalmente a questão do profissional. Por que que eu falo isso? Porque eu sou um exemplo vivo.
me dou como exemplo porque eu entrei numa profissão na qual eu não me identificava. Eu fui por pressão de família, pressão externa, e até porque a gente não tinha opção, a gente não tinha aquela coisa assim, nossa, eu vou escolher. Gente, quem pode escolher é quem tem, assim, muita maturidade emocional e tudo mais, ou tem condições mesmo para escolher o que deseja, sem se sentir mal por essa escolha. Então, eu acho que quando eu fiz essa escolha, né, mesmo com pressão externa, eu fiz direito e durante toda a minha graduação eu sabia que aquilo não era para mim. Mas Jéssica, por que que você terminou? Fez 5 anos de uma graduação, pagou e assim, não, e terminou e não continuou. Porque na minha visão, eu prefiro ter coragem para enfrentar os desafios da minha própria escolha, que é ser uma criadora de conteúdo, ser uma artista. Porque trabalhar com criação de conteúdo é ser artista, praticamente, porque você precisa, às vezes, criar roteiro, você precisa ter um cenário, você precisa de, cara, um monte de coisa. Inclusive, a parte mais chata, na minha opinião, que é editar, que demora muito. Então, às vezes, você vê lá vídeo de 30 segundos, mas você não sabe, às vezes, né? As pessoas, de um modo geral, não sabem que às vezes aquele vídeo demorou, de repente, 1 hora, 2 horas para ser feita. E é um vídeo de 30 segundos e que pode, com toda certeza absoluta, flopar, né? A gente tá suscetível a isso. Bom, eu finalizei para primeiro, assim, dar esse orgulho para minha família, porque não tinha ninguém formado, nunca ninguém se formou na nossa família e tal. Eu acabei sendo essa primeira pessoa. Eu me orgulho disso. Mas eu nunca me identifiquei propriamente com a minha profissão. Eu gostava de algumas matérias e é natural que você goste de algumas e não goste tanto de outras. Eu não me encontrava fazendo aquilo. Simples. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre falei, sempre fui risonha, sempre tive um outro lado da Jéssica, não a justiceira, mas e a militante, mas também uma Jéssica mais humana, uma Jéssica em que gostaria de fazer a diferença no mundo, a sonhadora, né? Fazer a diferença no mundo de outra forma. E que forma seria essa? Por meio da comunicação, da arte. E eu acho que essa é uma parte que eu conseguiria, talvez, quem sabe algum dia, a, abrangir mais pessoas com conhecimento, com carisma, com seja lá o que for, humor, para que a nossa vida se torne mais leve, mais gostosa e essa jornada aqui na Terra seja mais prazerosa. Então, eu sempre tive isso comigo. Um dos motivos pelos quais eu desisti foi porque eu desisti, não, né? Mas assim, deixei em segundo plano mesmo. É porque não era efetivamente, de fato, o meu sonho e o meu objetivo trabalhar com isso. E eu sempre soube. Eu sempre soube. Até porque eu não gosto muito do direito. Por N fatores, que não vem ao caso, talvez algum dia eu faça um vídeo explicando sobre isso, se vale a pena seguir na carreira, enfim. Mas eu vou abordar esse tema de profissão porque, vamos ver aqui, ó. Eu tô com o computador aqui do lado e eu procurei no Google a seguinte frase: quantas pessoas seguem a profissão depois de formado? E aqui a gente tem vários sites falando sobre. A gente tem a primeira informação do G1 em 2021 que diz: apenas 15% conseguem emprego na área em até 3 meses. 15% é muito baixo, tá? É um número assim extremamente baixo. E a gente tem uma crescente também no número de escolaridade, no número de pessoas formadas, o que impacta na competitividade e na qualificação também. Assim como a gente tem universidades muito boas, a gente tem universidades não tão boas. A gente sabe disso.
Não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer, não, todas são muito boas. A educação, ela é essencial e ela muda vidas. Não estou, não quero dizer o contrário. Mas você tem que saber onde que você vai enfiar teu burro, tá? Porque senão você vai se lascar. Às vezes você vai numa área, sei lá, que daí recém-formado às vezes não remunera bem. Aí você quebra já aquela expectativa, sabe? Você entra na faculdade, eu vou ganhar, meu Deus, 5, 10 mil reais assim que eu sair da faculdade. Não, não, não. É uma expectativa extremamente, a tua régua tá assim, tipo, muito alta. E não é assim que acontece. Mas eu vi um dado bem interessante aqui. Tem aqui do exame. Foi uma publicação de 2018. Tá um pouco desatualizado, mas a gente consegue ter uma margem. Que fala assim: quase metade dos jovens com diploma está fora da área de formação. Tem um outro aqui que fala secom.ufg.br. Diz assim: pesquisa aponta que 53% dos graduados estão em outra área. Mesma coisa, né? Agora a gente tem o vocêrh.abril.com, que fala 62% dos profissionais querem mudar de carreira. Agora vamos a um dado de 2023. O site é csb.org.br, Central dos Sindicatos Brasileiros. Dados de 2020, publicado em 2023, que fala: Brasil tem 5,4 milhões de formados trabalhando fora da área. E eu sou uma dessas pessoas. Tá, Jéssica, mas o que você quer dizer com isso? Porque você trouxe um tanto de dado, trouxe um tanto de informação e tal, e eu vou dizer que boa parte dessas pessoas, talvez, caiu na mesma arapuca que eu, que foi talvez ser influenciado, ou talvez, assim, não se identificou com o curso, N fatores, mas que fizeram uma escolha errada, fizeram uma escolha que, depois de um tempo, viu que não queria mais aquilo para si. Isso traz inúmeras frustrações, pode gerar depressão, pode gerar ansiedade, pode gerar burnout, porque às vezes você está trabalhando na correria, dando o seu melhor e ainda estando num lugar, numa profissão em que você não gostaria de estar. Isso traz frustração para nós. A gente se sente frustrada, a gente sente que a gente está perdendo tempo, a gente sente que não vale a pena o que a gente está fazendo. Então a gente entra numa mentalidade em que a gente às vezes até não consegue sair daquilo. A gente às vezes fica porque já passou tanto tempo, por que que eu vou sair agora? Por que que eu vou mudar agora? Não tem mais tempo para mudar. Então você se sente preso dentro daquilo. Eu também me senti assim, sabe? É um pouco pessoal isso também. Tem outros fatores que nos levam a pensar que hoje não tá tão bom para o mercado. Tá, vou dizer da minha área de formação. Cara, tipo, eu não tenho o dado aqui, mas eu vou procurar, tá? Deixa eu ver aqui. Quantos advogados tem no Brasil 2023? O Brasil conta com 1,3 milhão de advogados, diz estudo. Vamos colocar aqui por habitante. Guia do Estudante. No Brasil, existe um advogado para cada 164 habitantes. Gente, é assim, você pode realmente escolher. Escolha, fica à vontade, porque se você não gostou do preço de um, você vai para o outro. Independente se vai entregar aquilo que você precisa ou não. Mas tem essa questão do sucateamento, talvez? Superlotação? Não sei. Da profissão mesmo. A gente consegue. Olha quantas pessoas formadas! Olha quantas pessoas formadas e com OAB. A gente não tá falando só de bacharel, por exemplo. A gente tá falando de gente que tirou OAB, tá? E é muita pessoa, são muitas pessoas. Eu vi recentemente, também no TikTok, dos médicos que estavam criticando a sua profissão porque não conseguem ganhar bem, porque não tem plantão, porque tem muito médico.
Então, a gente tem, por exemplo, na medicina, gente que vai porque realmente gosta da medicina, porque se importa e se identifica e ama aquilo que essa profissão e tal, mas tem muita gente que vai pelo dinheiro também, assim como qualquer profissão. E às vezes não executa tão bem o seu trabalho, não desempenha a sua função como deveria. Não tô romantizando, dizendo que a gente tem que amar o que faz, que a gente tem que, nossa, meu Deus, que não vai ter nenhum perrengue, que não vai em nenhum momento se sentir frustrado, etc. Então, o fato é que essa questão assim de muita gente formada traz também uma competitividade maior. Então, você precisa se especializar mais. Então, você vai ficar, às vezes, ali mais de 10 anos estudando. E é nisso, em contrapartida, a gente vê uma crescente de empreendedorismo. Por quê? Porque as pessoas não querem mais ser CLT. As pessoas não querem mais ganhar um salário mínimo ou que seja um pouco a mais, trabalhar 8 horas, 2, 4 horas de condução para, enfim, não ter uma vida, né? A gente tem o movimento Vida Além do Trabalho e tudo mais, o fim da escala 6 por 1, enfim. Mas que procura, de alguma maneira, trazer um pouco mais, nos aproximar de nós, de nós mesmos, sabe? Que mostra para nós que o trabalho não te define, não é tudo na vida. É uma boa parte, ela deve ser considerada, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. O trabalho não te define. Você não é a sua profissão. Você é muito mais do que isso. Não se diminua para caber nessa caixinha de sou psicólogo, sou advogado, sou engenheiro, sou tal coisa. Você não é só isso. Você é um ser humano muito mais completo e que tem tantas outras habilidades que a sua profissão não comporta. Simples. Você pode ser um psicólogo que gosta de cozinhar, um psicólogo, por exemplo, que gosta de fazer trilha, enfim, que possui inúmeros hobbies que compõem quem você é. E isso nos traz liberdade de, de autoconhecimento. Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que sim. Então, eu acredito que essa crise dos 20, ela tá muito ligada na nossa atualidade, hoje, pelo menos, geração Z, a isso. Meu Deus, estou numa profissão que eu odeio. Meu Deus, o que que eu faço? Meu Deus, não me encontro. E agora? E agora? E agora? O que que eu faço? Não sei se compensa mudar. Vou ter que entrar em outra graduação. Vou ter que não sei o quê, sabe? E é difícil começar do zero. É muito difícil começar do zero. Não tem apoio. Às vezes você tem outros fatores, como família, filhos. Às vezes uma pessoa que depende também de você. Às vezes você tem um parente, um irmão que precisa de ajuda, enfim, tem alguma necessidade especial e que precisa de atenção, que precisa de tempo para essa relação e para que as coisas aconteçam, né? Que não depende apenas do trabalho em si. Eu acredito que essa crise dos 20, ela tá relacionada intimamente, minha opinião, né? Que essa crise dos 20 está intimamente relacionada com o lado profissional. Hoje, a gente vê muitas pessoas falando da geração Z, mas que às vezes não vão a fundo no negócio para entender. Ah, porque a geração mimimi, a geração neném, a geração não sei o quê. Não é isso, não é isso. A gente só não quer cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado pelos nossos bisavós, avós, mães e pais. A gente só quer acabar com esse segmento, assim, sabe? Tipo, só reproduzir o negócio, o A mais B que vai dar certo, e aí. Hoje a gente tem um olhar, tanto que a tecnologia também nos proporciona, né? Esse olhar global, essa visão mais assim generalista, que nos permite ver a vida e a realidade de outra maneira, uma maneira que os nossos pais e avós nunca viram. E é muito próprio de cada geração. Não tem como a gente ser anacrônico e julgar os outros, o passado, com os olhos do presente, essas coisas tudo. Mas é inevitável que em certo momento a gente faça isso.
Mas, assim, tem que saber separar também, né? Um pouco das coisas. E hoje a gente vê muito na geração Z uma questão de propósito, valor, princípio e não viver para o trabalho. A gente quer um negócio, a gente que eu digo também porque eu me incluo nisso, né? Um negócio em que a gente consiga, assim, ser reconhecido e remunerado de uma maneira digna. Não é nem que eu falo a gente merece, eu ia falar a gente merece. Talvez ser uma boa palavra. Mas que a gente seja remunerado de uma maneira digna. E não é pedir muito. Não é. Não é. Não é. Não é. Poxa, a gente não quer trabalhar em shopping se lascando com uma folga ridícula, batendo metas loucas de às vezes milhares ou milhões de reais, dependendo, e que você traz um lucro absurdo para a empresa e você ganha um bombom, você ganha uma caixinha e muito obrigado. A gente não é valorizado, reconhecido pelo esforço que a gente faz e desempenha as nossas atividades. Eu acho que isso impacta muito, sabe? E não acredito que seja a geração nem trabalha, nem estuda, não sei o quê. Eu acho que realmente falta autoconhecimento, de modo geral, eu falo por mim também, nas pessoas. Falta autoconhecimento para você saber, poxa, eu me identifico mais com tal coisa. É importantíssimo que você faça, de repente, feira de profissão. Eu nunca fiz uma feira de profissão. Eu nunca fui em uma feira de profissão. E eu queria, mas não sei por quê, mas eu não fui. E eu deveria ter ido. Talvez isso me ajudasse a tomar mais coragem, bater de frente e falar, nossa, não vou fazer isso, vou fazer outra coisa, que pode não me remunerar tão bem, mas vai me fazer mais feliz. Eu também acredito que a gente, como a gente tem as redes sociais hoje em dia, a gente se compara muito, às vezes, com classe média e pessoas ricas e famosas e tudo mais. Isso gera em nós, pessoas normais e comuns, um certo desconforto, porque a gente não tá nesse patamar, a gente não tá neste lugar e que a gente gosta desse lugar, a gente quer esse lugar, ninguém quer não ter conforto ou insegurança alimentar assim pro resto da vida, a gente quer realmente ascender socialmente, a gente quer o mínimo existencial, tá? A gente quer o mínimo, a gente quer uma casa, um meio de locomoção eficaz, a gente quer ter comida na mesa, a gente quer poder ter tempo livre para ler um livro, para a gente exercitar e ter algum hobby. E hoje, na maior parte, né, das profissões, não é possível encaixar isso. 8 horas de sono, exercício físico, que, meu Deus do céu, como defendo o exercício físico, né? E é importante, de fato, não tem como negar, mas 8 horas de sono, exercício físico, família, a tripla jornada da mulher com filhos e etc e tal, e hobby, a conta não fecha. O dia tem 24 horas para todo mundo, mas tá, algumas pessoas estão hiper carregadas, sabe? E não consegue, não consegue. E não é nem porque às vezes não quer ou porque falta motivação, é porque não dá. Não dá. Ah, porque você. Ai, Jéssica, porque quem quer faz acontecer, porque, porque quem corre vai corre atrás, quem. Você tem que arranjar um jeito. Não, não, não. Isso é papo pra boi dormir, isso é mentira, isso não comporta. Isso pode comportar a realidade de quem defende este argumento, mas não é a da maioria das pessoas. E é nisso que a gente tem que se atentar, de que não é a maioria, tá? Você vê a vida sob o seu espectro, sobre a sua janela. E já pensou que a sua janela não é a janela do vizinho? A visão que você tem não é a visão necessariamente a visão que o vizinho tem. Cada um saiu de um buraco, cada um vai voltar para um buraco. Então, assim, pensar de uma maneira em que englobe, em que a gente inclua essas outras realidades de uma maneira abrangente mesmo. É, no mínimo, se usar o bom senso e a sensatez. Ponto. Ponto. Não tem discussão. Não tem discussão. Na minha cabeça, no meu entendimento humilde de vida, não tem mais o que falar. Se torna cansativo, se torna assim muito difícil assim de você
vencer na vida fazendo algumas coisas, sabe? A gente tem que, às vezes, caminhar na contramão, fazer outras coisas para que a gente não caia na mesma bola de neve, sabe? Que a gente fique reproduzindo, fazendo coisas que não quer e que às vezes não segue a sua vontade, aquilo que quer, mas que vai te trazer realização pessoal. Realização pessoal. É só sobre isso, sabe? Você se sentir satisfeito. Ah, uma questão, acho que eu me perdi no meu raciocínio, porque eu falo muito. É a questão de a gente se comparar com pessoas que estão em um nível social maior, né? Mais rico, trocando em miúdo. Eu acho que isso, além de fazer mal pro nosso psicológico, né? Em que a gente possa se sentir perdendo tempo, em que a gente nunca vai chegar lá e tudo mais, tem uma questão que é sobre você entender que você pode ser feliz não tendo uma mansão. Porque se você depositar a sua felicidade em bens materiais, você sempre vai se frustrar. Esteja certo disso. Ah, porque quando eu conseguir isso, porque quando eu conseguir aquilo, porque quando eu for conseguir isso, quando eu ser aquilo, quando eu ter aquilo, eu vou ser feliz. Não é assim que funciona. Mas eu preciso, de alguma maneira, me sentir feliz comigo mesma, estando da maneira que eu estou. Por que isso? Para que a gente não sofra, para que a gente não tenha essa angústia de, porra, eu nunca vou conseguir, eu vou, sabe, se auto-sabotando, ou aqueles pensamentos de, ah, meu Deus. Então, assim, na minha visão, na minha janela, eu enxergo que eu preciso ser feliz no pouco, e se eu conseguir um muito, eu também vou ser feliz. É isso. Então, e também, às vezes, entender que aquele. Não é que não pertence a você, aquele lugar é pra você. Se você quer aquele lugar, vá atrás daquele lugar, que aquele lugar te pertence, aquele lugar é pra você, é seu, e você vai conseguir, tá? Você vai se esforçar, você vai ser guerreiro o suficiente pra conseguir. Só aceita, tá? Você vai conseguir. Mas, às vezes, entender que se eu não chegar no número 1, se eu chegar no número 7, eu ainda vou estar feliz. Vocês entendem? Eu posso não conseguir, por exemplo, uma casa de. Supondo, né? Supondo. Eu posso não conseguir uma casa de 10 milhões. Mas se eu conseguir uma casa de 1 milhão, eu quero estar feliz, realizada com essa casa de 1 milhão. E sentir que eu venci. E sentir que eu consegui aquilo que eu desejava. Mesmo não tendo sido de acordo com aqueles pensamentos de atrás, por exemplo, que, nossa, me fizeram sonhar com uma casa de 10 milhões, penso eu desta maneira. E aceitar isso, tendo em vista tudo isso, acho eu que a crise dos 20, ela está realmente ligada, interligada com o lado profissional, tá? E porque a gente tá entrando nesse, né? A gente tá entrando no mercado de trabalho, aquela confusão de não sei o que eu vou fazer, qual a profissão, etc, etc. Esse é um fator relevante e que impacta outras áreas da nossa vida, como, por exemplo, sair de casa. Na época da minha mãe, dos meus pais, né? Quando eles eram mais jovens, da minha idade, enfim. Por exemplo, o terreno era muito mais barato do que hoje. Hoje você vai comprar meio terreno, que dizem, né? É muito caro. É muito caro. E é nisso que as pessoas caem no Minha Casa Minha Vida com financiamento de 50 milhões de anos. E daí se lascam e se comprometem a renda e passam apuros e apuros. É muito diferente da época deles, sabe? Por isso que eu não acho justo a gente julgar eles num nível extremo e nem eles nos julgarem no nível extremo. Tem essas diferenças socioeconômicas que devem ser consideradas. Hoje, para você sair da casa dos seus pais, você precisa de muito mais dinheiro. Um aluguel de uma casa simples tá de 700 a R$ 1.000. Uma casa simples. E que talvez nem tenha muitos móveis ou às vezes nem seja mobiliada. É um absurdo, considerando que a maior parte da população recebe um salário mínimo, que não é muita coisa. Olha o tanto que a pessoa paga só para ter um
teto pra dormir. Fora os custos com alimentação, que tá um absurdo. É tudo muito caro, tá? Eu faço compra aqui em casa e eu vejo, tá? É ridículo, é ridículo. Eu fui no mercado essa semana e eu vi na televisão que o preço do café ia subir, e subiu mesmo. O café tá, tipo, R$ 20. Um pacote de café tá R$ 20. É muito caro. É muito caro, tá? Fora o preço da carne e enfim. Por isso que o salário digno seria tão importante e é tão relevante a gente ser bem remunerado para que a gente tenha um mínimo de qualidade de vida. Um mínimo. E será que isso é pedir muito? Eu acho que não. Eu acho que não. Tá. Então, eu não tô aqui para defender empresário, tá? Eu sei que empresário tem, sim, dificuldades, passa, assim, por, enfim, inúmeros desafios, mas que deve ser levado em consideração na hora de fazer um empreendimento, você pensar nas pessoas que trabalham para você, em como essas pessoas vivem. E por isso que uma coisa leva a outra. Um bom trabalho, com um propósito, uma boa remuneração, leva um bom relacionamento com a família, com os filhos, talvez até desestimule ou quase não tenha tantos conflitos familiares, tantas discussões, o relacionamento, e que se proporcione um ambiente mais agradável para os filhos, para a criação e educação dos filhos. Não vamos levar nem em consideração aqui o abandono paterno, tá? Não vamos nem chegar perto desse assunto, porque, meu Deus do céu, né? Mas talvez se a pessoa tivesse mais condições, assim, sabe? Talvez tudo essas questões sociais melhorassem, sabe? Só por você trabalhar e você receber o necessário para você ter uma qualidade de vida digna. Milita mesmo, milita mesmo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu gosto muito, eu não gosto, eu amo. Bom, gente, a crise dos 20 relacionado com o trabalho é isso. Se você chegou até aqui e você tá gostando desse vídeo, deixa o like para me ajudar. Relacionado por exemplo, ao relacionamento amorosos, tá? Tá, vamos colocar aqui. Relacionamentos amorosos e familiares, tá? Então, relacionamentos amorosos, às vezes você tem uma família que ela é preconceituosa e você é uma pessoa com identidade de gênero gay, lésbica, trans, pan, enfim. E essas pessoas não aceitam quem você realmente é. Olha o tamanho deste BO. Segura, meu filho, segura esse BO, tá? Porque assim, se não é com você, como é que você vai saber a dor do outro? Você já viveu isso? Você já passou na pele? Você já sentiu isso? Não. Então, assim, julgar, meu filho, não sei se é o lugar pra você, tá? Não dói em você, sabe? Dói em outra pessoa. E ser empático, ser acolhedor nessa hora, é muito importante. É muito importante. Porque fora o preconceito que a pessoa tem, socialmente, né, fora de sua casa, aquela pessoa enfrenta muitos problemas dentro da própria casa, sabe? E isso dói, isso machuca. As pessoas, assim, precisam respeitar. Assim, precisam respeitar. Respeito é bom, todo mundo gosta. A um ponto que, poxa, tá, eu sou lésbica, a minha família não aceita, o que eu faço? Olha o tamanho dessa crise, olha o tamanho desse BO que a pessoa passa, fora a inclusão no trabalho. Fora, gente, fora isso, tá? Então, a pessoa ela tem dificuldade de se assumir não, né? Mas, enfim, falar sobre isso e ter as suas palavras bem recebidas pelos membros da sua família. E, às vezes, também escolher um parceiro. Olha como é difícil a gente segundo Bauman, né? Acho que é Bauman, que fala sobre sociedade líquida, relacionamentos líquidos. Ele faz
essa comparação com o líquido por conta da fluidez, da adaptabilidade, né? Ele faz essa comparação porque o líquido ele se adapta a vários formatos, entende? E também porque ele é fluido. Ele é como se fosse um rio, assim, só vai. Vivendo neste contexto social em que tem essa característica de fluidez, de relacionamentos líquidos, significa o quê? Significa que não dura. Quantidade de divórcios aí só aumentando. A gente tem dificuldade em escolher um parceiro, ter um relacionamento duradouro por inúmeros fatores. O que gera sempre um estresse na gente, sabe? De, meu Deus, será que é essa pessoa? Será que não é? Será que eu vou encontrar alguém? Tipo, meu Deus, eu tenho X anos, já me relacionei, já tive alguns relacionamentos e tal, mas nenhum engrenou de vez. Isso gera desconforto em nós, a gente se acha incompetente em vários quesitos e feia, feio, não atrativo, a gente se sente uma bosta. Um nada, assim, tipo, poxa, eu sou tão incrível, eu sou tão boa no que eu faço, na minha profissão, eu sou tão boa como pessoa, eu tenho um círculo de amigos muito bom e tal, e por que que eu não consigo? Eu já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Por que eu não consigo? É triste. É triste. Daí você quer uma pessoa pra você amar, sabe? Pra você admirar, pra você se entregar, pra você viver aquilo, pra você ter um porto seguro, pra você. E não tem. E não vem aquela pessoa. Eu tô quase chorando aqui. Então é muito difícil, sabe? Esse período das nossas vidas. Isso é só um exemplo, né? Com relacionamentos amorosos e com relacionamentos familiares. Eu acho que também a crise dos 20, socialmente falando, né? Tirando essas outras esferas, dá pra se considerar que existe uma pressão social, né? Tipo, eu preciso ser alguém na vida. Porque eu preciso crescer e ascender socialmente. Porque eu vou ser só mais um. Porque não sei o quê. Porque eu nunca vou ter as qualificações necessárias. Existe uma pressão para que as coisas ocorram. E sempre existe comparação. Ai, meu Deus, como isso é um saco. Porque a prima. Porque não sei quem. O primo. Porque a tia. Porque a amiga. Porque não sei o quê. Gente, cada um saiu de um buraco. Cada um tem uma vida. Cada um tem uma história que é única e particular de cada pessoa. Não dá pra comparar. Chega a ser ridículo dizer isso? Que cada pessoa é única? Será? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Todo mundo. A gente se aceitar com eles faz parte do processo, tá? E querer melhorar também. E saber se adaptar com os nossos defeitos e os defeitos dos outros, né? Faz parte de uma boa convivência consigo mesma e com os outros. Então, é importante. Mas não caia na. Aquelas, né? Meu Deus. Não caia nessa pressão, sabe? Volte o olhar para o seu interior, para dentro de você. E busque dentro de você a aceitação que você merece e que você é digno de ter, tá? Porque eles podem falar, mas ninguém vive o que você vive. Ninguém passa o que você passa. Então, deixe que falem, sabe? Tenta ligar o botãozinho do foda-se e do tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Tô nem aí. Eu tenho facilidade com isso, mas eu sei que tem muita gente que não tem. Por medo, vergonha e outras coisas mais. Só que, num certo nível, é importante você não se importar com a opinião alheia, sabe? Saber separar as coisas. Pessoas que importam de pessoas que, cara, você nem me conhece. Você não sabe quem eu sou, você não sabe a minha história, você não sabe o que eu já passei, você não sabe os meus anseios, as minhas lutas, e nem sabe o que eu sonho em ser. Então, deixe que fale, sabe? Deixe que fale, fala, 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 que eu, ó,
Tô nem aí, tô nem aí. É bom que a gente se liberte disso. Não cair nessa pressão de que, nossa, eu tenho que ser isso e eu tenho que fazer isso pro resto da vida, eu tenho que ser essa pessoa pro resto da vida. A gente tá em constante mudança e transformação, é o que eu acredito, e eu acho que é o mais certo, talvez. E aceitar que a gente pode mudar. A gente pode, deve mudar. Se realmente o teu coração tá em paz com isso, mude. Mude. Faça por você isso, sabe? Se arrisque. Eu tenho uma filosofia, que é um dos motivos pelos quais eu larguei o direito e comecei a criar conteúdo na internet. E um dos motivos foi que eu fiz a seguinte reflexão. A Jéssica, de 60 anos, ela vai se orgulhar? A Jéssica, de 60 anos, ela vai se sentir feliz com as escolhas que tomou quando tinha seus 20 e poucos anos? Sabe? Isso pega. Isso pega muito. Não pega em você? Em mim pegou. Eu tenho e tive o suporte, né, do meu namorado para que eu pudesse trocar de profissão. Senão, não seria possível. A gente tem que fazer o possível, sabe? Pra conseguir. Porque a dor, a frustração, é você que vai ter. É você que vai carregar. E daí eu me perguntei, vale a pena? Não vale. Não vale. Não vale. São contextos diferentes, né? Eu não tenho filho também e tal, mas não vale a pena, gente. Você chegar lá e se arrepender, chegar lá e falar, puxa, eu não fiz isso. Imagine o quanto não deve doer, sabe? O arrependimento de você não não ter feito o que você queria, o que você desejou. Nossa, eu tô quase chorando, porque me toca até agora, sabe? Porque, cara, não vale a pena, não vale o esforço, não vale o tempo, não vale a dedicação, se o teu coração não tá ali, sabe? Se você não tá entregue àquilo. Eu não tô romantizando, tá? Não tô falando, porque eu não sei o quê, mas, poxa, algumas coisas a gente tem essa possibilidade de escolher, né? E é bom que a gente siga aquilo que a gente tem no nosso coração. Isso é uma verdade, tá? Não, não é romantização, mas é legal que a gente faça isso por nós, porque se a gente fizer sempre as coisas pelos outros, a gente vai viver a vida que os outros querem que a gente viva, e não o que a gente quer viver. Vale a pena? Fica aí o questionamento. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer conteúdos parecidos com esse, e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho, amo você, hein? Até a próxima. Tchau!